escritos foram feitos no século I. Nós temos o século II, terceiro, no século IV, é que esses livros são, então, tomados como sendo canônicos e passam a ser obras consideradas como sendo as originais. Só que o original que nós temos, ele é um original que, na verdade, é cópia da cópia. E naquele período, havia muita possibilidade de que partes fossem retiradas, partes fossem acrescidas, em virtude do fenômeno de que a imprensa não existia e os textos eles não tinham nenhum tipo de regulação. Tanto que alguns estudiosos até analisam essa questão sobre os pontos que o evangelho possa ter tido alguma inclusão ou retirada durante esse primeiro período desses 400 anos. Depois nós temos um segundo período também crítico, que é de quando os textos são marcados como sendo os canônicos até o início do processo da imprensa, que são quase 1000 anos que a gente vai ficar com esses livros sendo copiados nas igrejas pelos copistas, que passavam dias, semanas, meses fazendo as cópias à mão desses textos. E, naquela época, o grego não tinha vírgula, não tinha pontuação, não tinha nenhum tipo de recurso. Então, é muito provável que possíveis alterações possam ter acontecido nesse conjunto. O que é belo é que, apesar de todas essas ameaças, de todos esses riscos que o Evangelho passou, a mensagem dos ensinamentos de Jesus, elas foram mantidas, o Sermão da Montanha, as suas parábolas, os seus ensinos, fazendo com que nós conseguíssemos tirar dali um conjunto muito precioso de informações. Mas é importante nós considerarmos que isso tem que ser observado também. A obra de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, faz algumas reflexões bastante interessantes sobre essa questão dos textos e a possibilidade de nós termos algumas mexidas, principalmente nesses aspectos mais místicos que o texto possa ter, conferindo algumas condições de sacralidade em determinados locais, não que estivessem nos originais, mas ao longo do tempo é possível que algumas partes a mais possam ter sido colocadas em função da sacralização que ocorreu com a figura de Jesus. Nós temos uma pista muito grande sobre a personalidade sublime também de José durante o nascimento de Jesus, dos acontecimentos prévios ao nascimento de Jesus. Vamos tentar explicar. Como a gente sabe, como está nos evangelhos, houve um recenseamento naquela região por ordem de César Augusto. Me desmente, Elahá, se for o caso, apenas os homens eram contados. Mas eu queria voltar um ponto atrás. Samia. Então volta. Quero voltar. A diferença de como José e como Maria recebem a pessoa do anjo, a maneira como Maria o recebe e a maneira como José o recebe também mostra algumas características bem interessantes da personalidade desse casal. Você pode destacar para a gente isso? Ele recebe pela primeira vez quando foi dada a notícia da gravidez dela, né? Que o anjo vai com Maria e depois vai com José. E ele também em nenhum momento questionou, tá? E ele aceitou humildemente. E a gente vê que pelo menos mais 2 vezes o anjo Gabriel conversa com José, registrado nos evangelhos. As outras 2 vezes que ele conversa foi para pedir que José protegesse Jesus, tá? A primeira parte é aqui no nascimento, que ocorre, quando Jesus já tinha nascido, eles ainda estavam em Belém, Jesus deveria ter entre 1 ano e 1 ano e meio, porque quando eles foram para Belém para o recenseamento, eles não voltaram imediatamente para Nazaré, eles resolveram ficar lá, tá? E o anjo Gabriel vai até José, ele não vai até Maria, ele vai para José e diz, José, pega Maria e pega Jesus e vai-te embora, porque Herodes quer matá-lo. José não questionou novamente. Vejam que ele estava lá há mais de 1 ano, é o que se imagina.
Ele poderia questionar, poxa, agora que eu estou bem aqui, trabalhando como carpinteiro, como é que eu vou sair, largar tudinho e ir embora? Ele largou tudo e foi embora imediatamente. E foi para o Egito. E lá passou provavelmente de mais um ano e meio, ou seja, Jesus já tinha perto de 3 anos. Ele já tinha, no Egito na época, tinham algumas aldeiazinhas de judeus, ele possivelmente ficou numa dessas, conseguiu se estabelecer, quando estava estabelecido, lá veio o amigo Gabriel. José, Herodes morreu, volte para Nazaré. Veja que ele já estava de 3 anos longe de Nazaré, talvez nem pensasse em retornar. Isso já sou eu, talvez, né? Pelo tempo que estavam lá. Ele, mais uma vez, não questionou. Pegou Maria, que também não questionou. Pegou a criança Jesus e voltaram para Nazaré, para a casinha que estava lá. Tá? Mas eu queria falar também uma outra coisa que bastante curiosa da personalidade dele. É que quando o anjo aparece para Maria, ela se assusta com o anjo. A característica dela, quando ela vê, ela tem uma reação diferente. Quando o anjo aparece para José, ele não se assusta. Então, isso dá a entender para a gente que ele já deveria ter essa experiência como comum. Esse processo de ter uma comunicação com o mundo espiritual parece ser mais comum para José do que para Maria, porque quando o anjo aparece, ela sente a emoção da presença do anjo. Com José é um processo extremamente sereno, é uma coisa muito tranquila. E ele tem essa característica, que daqui a pouco a gente vai comentar, que é o perfil dele com relação a Jesus. Mas o que eu acho curioso na personalidade dele é a serenidade de José diante do mundo espiritual. Porque ele poderia se meditar, coisa na minha cabeça, estou ficando maluco. Não, o anjo aparece, ele aceita aquilo. Então, as revelações das intuições, das visões que ele tem, ele as considera de maneira bastante significativa. E tem essa naturalidade com a mediunidade que, de repente, a gente não encontra, pelo menos nesse primeiro momento em que Maria tem essa possibilidade de comunicação com o anjo. Acredita-se, Elahá, que a diferença de idade entre eles era muito grande. Segundo Divaldo Franco, nas suas palestras, ele deveria ter aproximadamente 60 anos. Possivelmente médium. Então, realmente, ele já deveria ter essa familiaridade, né, de ver os espíritos. E José era conhecido na comunidade judaica como um homem justo. E eles não falam isso para qualquer pessoa. Significa que ele era admirado. Tanto que a jovenzinha Maria, possivelmente órfã, foi colocada, foi pedido a José que fosse o protetor dela, tá? Fosse o protetor dela, e depois ela ficou prometida em casamento para ele. Então, isso dá uma ideia, ele é diferente de Maria, que era uma adolescente, né? Uma adolescente entrando na juventude e talvez inexperiente nessa questão, e que deve ter, não sabia o que estava acontecendo, ainda mais do jeito que ela foi recebida, cheia de graça, né? E no caso dele, parece que a familiaridade era muito maior. Tanto maior que os anjos vêm depois só por ele, né? Só por ele. Eu digo assim que ele deve ser do clã de Gabriel, do anjo Gabriel. Mas realmente, e isso é importante porque a gente pode perguntar assim, e deve perguntar assim, mas a gente deve obedecer sempre que chega um espírito dando uma ordem, eu vou largar tudo e cumprir? Veja que nós estamos falando de 2 almas sublimadas, tá? Maria, por tudo que se vê, com certeza é uma alma angelical, passou do estado nominal para o estado angelical. Então, são almas que, pela sua conduta, pela sua emotividade interior controlada, de serenidade, de paz que eles cultivavam, eles conseguiam ter acesso a essa espiritualidade superior. E certamente identificavam com tranquilidade quando, estou falando mais de José, né? Quando a comunicação não era dessa espiritualidade superior, tá? Então, existia sim esse controle, porque ele tinha essa conduta
realmente bastante digna, né? Podemos continuar na parte do nascimento, né? Pois é, José foi chamado, assim como todos, tá, da região, ao recenseamento. Diferente do Brasil, lá as pessoas, para serem contadas no censo, tinham que viajar até a cidade de origem da família delas. Ou seja, ele estava em Nazaré, precisaria ir até Belém. Nazaré fica na Galileia, aqui em cima. Ele teve que atravessar Samaria, ir para a Judeia, e da Judeia ir, vamos dizer, mais um pouquinho para o interior, para aquela aldeia chamada Belém. Só os homens eram contados, as mulheres não. Maria estava grávida, e ainda, segundo Lucas, no capítulo 2, ela, nesse período em que ele precisou ir ao recenseamento, ela estava prometida ainda em casamento e esperava Jesus. Ele poderia pensar o quê? Eu vou deixar Maria aqui numa comunidade que ele já conhece, onde ele possivelmente poderia até ter alguns parentes, ela poderia ter primos, talvez, mas com certeza muitas amigas, e ela estaria protegida lá. Mas ele decide levá-la com ele. Isso quem faz é o papel do protetor, de querer Maria e o filho com ele. Ele poderia ir sozinho. Ele pegou Maria, grávida, e levou junto com ele, cuidou dela a vida toda. Então, vejam bem que José não foi um grande discípulo, não foi um grande divulgador. Ele, nesse planejamento milenar, o papel dele era proteger Maria, era proteger Jesus. Ele tinha isso muito forte dentro dele. E ele disse, você vem comigo. E foram, chegaram em Belém, a gente conhece a história. Foi para a pousada. Quer falar, Elá? Quero. Quero fazer uma observação histórica para quem fizer contas. Tá bom. É o seguinte, de fato, esse censo, ele existiu. É o censo de Quirino. Isso está nos evangelhos, mas é verdadeiro. Quirino realmente fez um censo. O problema é que o censo de Quirino aconteceu 6 anos antes do nascimento de Jesus. Como que pode? Então, tem uma coisa errada, porque o censo foi 6 anos antes. O que está acontecendo? E aí eu vou dar uma segunda data. Herodes, que vai aparecer na história, morreu 4 anos antes de Cristo. Então, o censo foi no ano 6 AC e Herodes desencarna em 4 AC. Qual é a conclusão disso? É que a data que a gente tem para o Jesus histórico não é a data que está na Bíblia. Ou seja, Jesus, para ter nascido dentro dessas circunstâncias, ele nasceu 6 anos antes do que a gente pensa. E como que aconteceu isso? É porque quando as pessoas foram decidir quando ele nasceu, foram muitos séculos depois. Foi quando o Império Romano se tornou cristão e eles resolveram contar o início da história a partir do nascimento dele. Na hora de fazer as contas, houve um erro de 6 anos. Então, nós estamos, na verdade, 6 anos além do ano que nós estamos. Você pega o ano que a gente está, soma 6, esse é o verdadeiro ano que a gente deveria estar contando hoje. Jesus teria acontecido o seu nascimento em 6 AC, quando Quirino fez o chamamento do censo. E 2 anos depois, 2 anos e pouco, 3, sei lá, vai variar aí de acordo com a data do mês, é quando vai acontecer o desencarne de Herodes. Porque se vamos tomar Jesus como nascendo no primeiro ano primeiro ano DC, então ele já nasce com Herodes desencarnado, não vai encaixar a história dele. Então, na verdade, nós estamos falando de uma coisa que parece meio esquisita, mas Jesus nasceu antes de Cristo, tá bom? Vamos lá, Sâmia. Chegando em Belém, eles não conseguiram vaga na hospedaria, porque não foi só José que foi para o censo, mas muitos outros tiveram que voltar a Belém, então estava cheia a cidade, estava movimentada a cidade, e eles acabaram indo para um local, como é que chama, Elahá? O local onde ficam os animais? Estrebaria. A estrebaria. E eles foram para uma estrebaria. E conta-nos, né, Lucas, que chegou o tempo do bebê nascer,
E Jesus nasceu naquela estrebaria, junto aos animais que naturalmente estavam ali, tá? Possivelmente, gente, outras famílias também precisaram tomar a mesma decisão e ficar em outros lugares que não fossem nas hospedarias que estavam lotadas. Mas a situação dela, apesar de ser uma situação especial, ninguém conseguiu um lugar para que eles ficassem na hospedaria. E Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Mas olha só, manjedoura, apesar do nome bonito, ele é um coxo, ele é aquela coisa, aquela de madeira, né? Em que é colocado o alimento dos animais que estão ali na estrebaria. Então, imaginem aquele casal, ela já com os sinais para ter o bebê, a cabeça de José sozinho, sem ter ninguém, ele não estava na cidade dele, a cidade ali de Belém estava uma loucura, ele não estava em Nazaré, e ele sabendo que ela ia ter um bebê. Ele correu para tentar arrumar tudo, um lugar onde ela pudesse ficar, um lugar onde ela pudesse ter esse filho. Ele não tinha ninguém a quem recorrer. Ninguém a quem recorrer. Se eles estivessem em Nazaré, eles teriam toda a comunidade ali, uns torcendo, rezando do lado de fora para que tudo desse certo, as amigas todas junto com ela, amparando para ter o neném. Eles não tiveram isso. Mas em nenhum momento existe registro de reclamação, imagina se fosse nós ali, de reclamação da parte de Maria ou da parte de José. Em nenhum momento houve algum tipo de atitude de José, por exemplo, na hospedaria, querendo insistir que ela teria direito a um lugar mais do que os outros por causa do Estado. Não existe nada disso. Ele fez a parte dele e deu todo o apoio, e Jesus nasceu. E quando Jesus é colocado na manjedoura, possivelmente Maria precisava descansar, talvez tenha dado de mamar, descansar, e o neném precisava dormir em algum lugar, e ele tivesse com panos ali arrumado a manjedoura, e ele tivesse botado o neném lá naquele período de descanso dela. Tá? Então a gente vê aí um sinal de humildade, de aceitação, e novamente de proteção deles. E tem algo interessante também nesse período. Nós sabemos que quando Jesus nasceu, os pastores que estavam, era noite, e os pastores costumavam ficar à noite cuidando dos animais, e eles viram os anjos, né, que foram até eles, e deram a notícia de que o Messias teria nascido. E eles, então, seguem todos em conjunto até a manjedoura. Elahá, diga. Quer falar? Quero falar Quero. Antes da gente passar para os pastores, eu quero fazer uma reflexão. Observe que o governador planetário está renascendo. Observe que um planejamento de milhares de anos está se cumprindo. Observe que você tem espíritos grandiosos executando essa tarefa. Imagine espiritualmente o que deve ter sido o momento do nascimento do Cristo, em que se corporifica entre os homens a promessa feita há milhares de anos atrás. Imagine a emoção do plano espiritual em dizer: o Messias nasceu, agora vai. Porque agora o Messias está... Imagina a festa no mundo espiritual, a grandiosidade do que está acontecendo no mundo espiritual, pela majestade triunfante da chegada na Terra daquele que traria uma mensagem totalmente transformadora. Agora olhe no plano físico. O que você vê? Um casal sem dinheiro, numa estrebaria, colocando uma criança numa manjedoura, e o olhar materialista da cena diria: Deus esqueceu essa pobre mulher. Às vezes isso está acontecendo conosco, que passamos por dificuldades, por dores, olhamos em derredor do ponto de vista material e as nossas vidas não estão absolutamente nada favorável. Nós estamos vivendo momentos, por exemplo, nessa pandemia, de tanta dor, de tanta dificuldade, tantas angústias, em que a gente tem horas que fica questionando sobre as próprias coisas. Então, essa imagem do nascimento de Jesus numa estrebaria, cercado de animais,
posto para descansar num coxo, aonde os animais comem. Ou seja, como disse a mensagem nossa de abertura de Emmanuel, ele era o filho que nem sequer tinha um berço. Ele nem sequer teve um berço para recebê-lo. Mas a majestade desse espírito não estava nas questões materiais que ele tinha. Então, até nisso as reflexões vêm para nós. A possibilidade de nós interpretarmos os nossos dramas sem nos prendermos efetivamente ao cenário material que a vida nos apresenta. Porque o desdobrar espiritual é que precisa ser considerado. E nesses tempos de Covid, as obras afirmam que a multiplicidade de espíritos cuidando, nos ajudando, está sendo extremamente intensa e que nós não estamos conseguindo perceber porque estamos imersos no nosso pessimismo, imersos na nossa dor, no nosso negativismo e não estamos conseguindo conectar com aqueles que querem ajudar, mas nós estamos fechados no nosso desamor, na nossa indiferença ao mundo espiritual. É só essa reflexão aí antes dos pastores, Sâmia. E essa história dos pastores, ela também complementa essa reflexão, Elahá, porque mais uma vez eles vão até lá, indicados pelos anjos, e colocam isso para Maria e José. Então imaginem, Maria e José nessa situação que você descreveu, né, materialmente olhando, sem nada, nem sem condições nenhuma, sem conforto algum, ela deitada possivelmente em cima da palha, e os rebanhos chegam lá dizendo, porque eles divulgaram inclusive por toda Belém, dizendo que viram os anjos, que sabiam que estava nascendo o Messias, que vieram adorá-lo, pastores simples, que largaram de noite o seu rebanho, que estavam cuidando, e vieram, e foram até lá. E mais uma vez, Maria e José ouviram aquilo sem se envaidecer, ouviram com humildade e apenas refletindo. Tá? E isso está também em Lucas, e Humberto de Campos coloca novamente que ela refletia sobre essas coisas e guardava no seu coração. Então, durante desde a concepção até o nascimento, eles sempre tiveram essa coisa meio divina circundando eles, colocando quem seria o filho deles. E mesmo assim, em nenhum momento eles se envadeceram. Eles apenas sabiam que a responsabilidade deles era imensamente grande e que aquele menino precisaria ser protegido e amado até que chegasse o momento de ele cumprir a missão dele. Mais alguma coisa? Quero falar. Aqui, novamente, a gente observa uma coisa muito interessante nessa questão da proximidade dos pastores com Maria. É porque, se a gente for observar, e a gente vai ter a chance de ver nas cenas que vão acontecer para frente, as coisas acontecem com Maria e ela vai guardando, assim, como se ela tivesse uma sacola de memórias espirituais. Então, aconteceu isso aqui eu vou guardar. Aconteceu isso aqui eu vou guardar. Então, todas essas coisas acontecem e vão acontecer mais outras para frente e ela vai guardando. Ela guarda para usar isso quando for necessário. Um recurso que nós não fazemos. Quando a gente recebe a bênção, nossa, que coisa maravilhosa. Depois daquela brasa da fé vai como que se apagando em nós. Quando a prova nos alcança, a gente parece que já esqueceu as bênçãos que recebeu. E acaba acontecendo que nós acabamos passando por essas dificuldades sem nos dar conta do que está se dando conosco. Sâmia. Pois é, e acontece mais uma vez, Elahá, no momento em que eles vão no templo apresentar Jesus. Passado o período de 40 dias, que era um período de resguardo formal, em o período em que as mulheres eram consideradas imundas, vamos dizer assim, por conta do resguardo também, ela cumpriu com seu dever, ela e José, de levarem o filho até o templo, tá? Ali de Jerusalém para apresentar, até porque era o primogênito, para apresentar Jesus ao templo. E quando eles chegam no templo, duas pessoas que eles nunca viram na vida apareceram e reconheceram aquele menino que devia ter 1 mês e pouquinho como sendo o Messias. Um é Simeão.
um senhor já bastante idoso e que tinha pedido e que tinha recebido a promessa de Deus, evidentemente médium, tá? De que ele não morreria enquanto não visse o Messias. Ele era conhecido por ser justo e piedoso. E outra era a profetisa Ana, uma senhora bastante idosa, que tinha ficado viúva muito cedo e que passou o resto da sua vida servindo no templo. Eles viram e quando viram, reconheceram Jesus e começaram a falar alto. Felizes porque estavam. Aí Maria e José se viram e disse, meu Deus. Primeiro veio Simeão, não foram os dois juntos. E disse, esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição. E ele começa a colocar, que menino é esse que estava no colo daquela mãe, daquela jovenzinha? E aí Simeão olha para Maria e profetiza, quanto a você, mamãe, uma espada atravessará a sua alma. Isso está em Lucas capítulo 2. E mais uma vez, segundo Humberto de Campos, Maria guarda isso no seu coração. Mas ela não esquece essa frase. E mais uma vez, Maria e José, diante daquela revelação, depois vem Ana também, Ana, e fala claramente a todos sobre aquela criança, e eles ficam humildemente calados. E nenhum momento sim vai descendo, mas apenas sabendo da responsabilidade que eles tinham. Tá? Então já são 4. Já são 4. O anjo, os pastores, Simeão e Ana. 4 pessoas diferentes falando que essa criança é uma criança especial e Maria guarda no seu coração. Isso que está registrado no Evangelho, né? Então, em nenhum momento eles reclamaram das provações, em nenhum momento eles foram rebeldes, porque as lutas começaram muito cedo para eles, desde ali do nascimento a gente vê. E em nenhum momento eles fizeram exigências para o céu, achando que já que eles estavam com um filho especial. Em nenhum momento eles mostraram apego à matéria. Tá? Mostraram apego ao conforto, ao que fosse, buscaram favores celestes, quiseram nenhum favoritismo, em nenhum momento eles tiveram algum orgulho religioso. Eles cumpriram a sua missão de serem pais e mães de Jesus. Algo a colocar, Elahá? Tá. Nós podemos e temos algumas lições interessantes quanto à infância de Jesus. Ela é colocada por Humberto na Boa Nova, tá? No livro Boa Nova. Ele descreve a infância de Jesus como uma infância feliz. É uma casa singela, a casa é a casa deles. Aliás, antes da infância, é bom a gente registrar nós já até colocamos, né, mas é bom a gente colocar por uma questão cronológica, que José, depois de Belém, depois de apresentar Jesus no templo, ficou em Belém alguns meses, e depois ele teve a visita do anjo pedindo que ele fosse até o Egito, tá? Por conta do risco de morte que Jesus tinha. Ficou no Egito até Jesus ter aproximadamente 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e o anjo disse, agora volte para Nazaré, porque Jesus não corre mais risco, Herodes está morto. Então, ele volta para Nazaré. Então, a partir daí, Jesus começa e passa o resto da vida sendo criado em Nazaré. Por isso, ele ficou conhecido, apesar de ter nascido em Belém, como Jesus Nazareno. Tá? E ali eles retornaram para a casa deles. Diga. Não quero, eu quero só destacar. O anjo apareceu para Maria uma vez. E o anjo já apareceu para José 3 vezes. Então, as comunicações sobre o que fazer com o menino nascido... Era com ele. É com ele. Então, leva o menino, traz o menino, vai para Nazaré. Essas coisas são entre José e o anjo. Ele tem um papel muito importante nesse processo aí. Teria, Samir? Sem José, Jesus não teria sobrevivido. Sem José, Jesus não teria sobrevivido. Sem José, Maria poderia ter sido apedrejada por aparecer grávida.
Sem José, Herodes teria matado Jesus lá em Belém. Então a gente não... O mais bonito de José é exatamente o fato de ele não aparecer nos evangelhos com clareza, não aparecer em nenhum lugar. O que significa que ele era aquela alma proativa, mas que se calava. Era uma pessoa reservada. Mas